ou se não, mandem no chat, porque o Thiago está acompanhando a gente também, ele vai responder as questões pelo chat. É importante que vocês desliguem o microfone de vocês, para a gente não ter interferência do barulho do ambiente. Tem como fechar por aí também? Então, sim, ouvindo, a Dumara. Olá, Dumara, tudo bem? Então, prazer, meu nome é Tabata Mazeto, nós somos da equipe Essência da Terra. Muito obrigada por vocês estarem presentes hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os dois kits, que são os kits cadastros, o kit família e o kit Brasil, e como nós podemos utilizar eles no nosso dia a dia. Em respeito às pessoas que chegaram no horário, a gente vai começar no horário, e depois, qualquer coisa, a gente pode disponibilizar o material para as pessoas que não tiveram presente. Se vocês tiveram alguma dúvida, vão perguntando no chat, porque a gente vai responder tudo no final, tá certo? Porque a gente acompanha uma linha de raciocínio. Então, todas essas informações que eu vou passar para vocês, elas estão no nosso site, que é o essenciadaterra.com. Nesse site vocês conseguem as informações, forma de uso dos óleos essenciais, se é uso interno, se é tópico, se é aromático, quantas gotas eu coloco no difusor. Todas essas dicas tem lá e geralmente nós tiramos essas dicas também desse guia aqui, os fundamentos essenciais. Eu indico muito, se você está querendo desenvolver esse estilo de vida natural com os óleos essenciais, que você tenha esse guia na sua casa, os fundamentos essenciais. Depois o Thiago pode colocar um número para contato, eles fazem as encomendas por WhatsApp, você fala onde você mora, seu CEP, eles calculam o frete para você e já passam o valor do livro. Porque nesse livro, hoje eu vou falar especificamente de cada óleo, mas nesse livro, eles têm um índice por doenças. Então, aqui ele vai mostrar o nome da questão. Então, eu tenho enxaqueca. E ele vai me dar pelo menos 4 óleos essenciais para aquela enxaqueca. Então, você vai poder utilizar o peppermint aromaticamente, você pode colocar um óleo essencial de limão na sua mão e inalar. Então, ele dá algumas possibilidades. Além desse índice por doenças, porque aí a gente não fica muito preso ao óleo, e sim, você pode saber para aquela questão que você tem qual é o óleo que você precisa, ele também tem um índice por óleos. Então, aqui você vai ter o nome do óleo essencial e todas as propriedades que aquele óleo tem, o que é que ele faz, se ele é tópico, aromático, interno, se ele é, por exemplo, capim-limão. Aqui a gente abre e ele fala os principais usos são para cânceres e tumores, pressão sanguínea alta, colesterol, hipotiroidismo, infecção na bexiga, no rim, constipação e retenção de líquido. Então, se eu tiver um capim-limão, eu sei que em uma dessas condições ele pode me ajudar. E aí ele vem até descrito: tome uma gota em uma cápsula, num copo com água, tome somente na água, ou dilua e aplique topicamente sobre o seu abdômen. Então, é muito interessante para a gente se tornar autossuficiente ter esse livro, Os Fundamentos Essenciais. Aí, Thiago, por favor, coloca lá para eles o contato, para eles conseguirem adquirir. É uma empresa de São Paulo, eles vendem e chega direto na nossa casa, e eu recomendo muito, porque nós temos o grupo no WhatsApp, compartilhando óleos essenciais, mas nem sempre a gente responde tão rápido. Mas sabem que as respostas que a gente manda lá, geralmente nós tiramos desse livro, Os Fundamentos Essenciais, que ele é muito prático. Então, falando um pouquinho, se você recebeu o kit família ou o kit Brasil, eu vou começar pelos óleos que tem nos dois. E a única coisa que vai diferenciar, se você tem um kit família ou um kit Brasil, é a copaíba e a tangerina. Então, no kit família, nós vamos ter esses 10 óleos essenciais. E aí você vai ter o orégano e o zengest dentre esses 10. E no kit Brasil, no lugar do orégano e do zengest, você vai ter então a copaíba e a tangerina. Então eu vou começar pelos óleos principais, pelo hortelã-pimenta, e depois a gente vai falar sobre esses óleos que tem no kit Brasil, que é uma exclusividade do Brasil, tá? Então, Thiago, você pode compartilhar com a gente aí? Gente, entrem lá no site essenciadaterra.com
E aí vocês vão na parte do meu kit. É importante a gente entender isso. Cada óleo ele vai ter essa especificação. Se nós fazemos o uso aromático, tópico, interno. E aí, é aromático, tópico ou interno. E se você pode usar ele puro, se ele é para pele sensível ou se você precisa diluir, tá bom? Então, os óleos essenciais, em geral, a dosagem vai ser a mesma. E aí eu indico para vocês anotarem isso. Sempre que você for usar topicamente, você vai colocar uma gotinha do óleo essencial na sua mão e um pouquinho do óleo de coco. Ou você já deixa aquela mistura pronta. E aí, topicamente, são sempre 2 gotinhas e espalha na região. Por que a gente coloca um pouquinho de óleo de coco ou um pouquinho de algum creme? Os óleos essenciais, eles são muito voláteis. Então, nós chamamos de óleos porque eles são lipossolúveis, eles vão se misturar com outros óleos. Mas, na verdade, eles são uma mistura de ésteres e álcoois. Então, são tão voláteis que quando a gente coloca na nossa pele e não coloca algum creme junto, eles vão evaporar muito rápido. Então, falando primeiro do nosso hortelã-pimenta, que é um óleo muito famoso, o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele é um energético natural, ele abre as vias aéreas e ele é muito famoso em 2 questões. Para quem tem enxaqueca e para as questões de digestão, porque o hortelã, ele é digestivo, ajuda muito na nossa digestão. Então, como energético natural, nós podemos pingar uma gotinha na nossa mão, esfregar a mão e inalar. Quantas vezes eu vou fazer isso? Quantas vezes for necessário? Geralmente, no meu dia a dia, eu coloco o hortelã-pimenta do lado da minha cama. Eu não gosto muito de acordar cedo, então quando eu preciso, eu pego a gotinha do hortelã-pimenta, inalo, e se você fizer isso, você não consegue voltar a dormir. Ele te dá disposição, ele te dá energia. Então, vale a pena deixar um hortelã-pimenta do lado da sua cama para você já acordar bem disposto. As pessoas também utilizam muito ele antes de fazer atividade física. Então, quando você precisa correr, quando você precisa malhar, ele é um óleo essencial que vai te deixar mais animado. Se você tiver com enxaqueca, dor de cabeça, sempre anda com ele na bolsa. Pinga uma gotinha na mão, pega essa gotinha, passa em uma têmpora, na outra, esfrega, inala profundamente de 3 a 10 vezes e o que sobrar na sua mão, passa na nuca. Esse processo da respiração junto com o hortelã-pimenta, que vai ativar a sua circulação, vai ser fantástico para dor de cabeça. E para quem tem questões digestivas, você pode colocar ele num copo com água ou no seu chá, põe 1 ou 2 gotinhas e pode ingerir ele com água. Você também pode pingar 2 gotas na mão com um pouquinho de creme ou óleo de coco e passar em cima do seu abdômen para tirar aquela sensação de desconforto, de gases, barriga inchada. Então, esse é o hortelã-pimenta. E aí, na tela de vocês, ele vai dando algumas sugestões. Lembrem, uso interno e tópico, sempre 2 gotinhas. E no difusor, 4 gotas. Então, se você quiser colocar no difusor também para ficar mais animado, misturar com óleo cítrico, é indicado. Só não coloca muito hortelã-pimenta e vamos lembrar, os óleos essenciais, eles são de uma potência aumentada. Então, quando você utiliza, por exemplo, 1 gota do hortelã-pimenta, é equivalente a 28 xícaras de chá de hortelã. Então, você não precisa usar 10 gotas, 12 gotas. 2 gotas são suficientes, porque aí já são 2 vezes, né, inúmeras quantias de chá que você teria tomado de hortelã-pimenta. Então, é óbvio que o efeito vai ser mais rápido, o efeito vai ser potencializado e você vai conseguir atingir seu objetivo, não se preocupa. É como a homeopatia. Pequenas doses, várias vezes ao dia, vão ser muito mais eficientes do que uma grande dose no seu corpo. O próximo óleo essencial que nós temos, então, é a lavanda. A lavanda é um calmante natural e aí eu gosto muito de pensar da seguinte forma. Pensem que essas questões que esses óleos têm, elas são a mesma função tanto para o emocional quanto para o nosso orgânico. Então, se o hortelã-pimenta te deixa ativo, te deixa animado,
ele vai fazer isso tanto com a sua pele, vai fazer com que a sua circulação fique mais forte, vai fazer com que você fique mais animado. A lavanda também vai ser assim. Ela é um calmante natural por causa do linalol que age com o nosso GABA. E então ela é muito indicada para casos de ansiedade, para quem tem pânico, para quem fica muito irritado, irritabilidade, e ela vai ter essa mesma função na nossa pele. Então, para quem tem alergia, para quem está com a pele queimada, para quem tem algum tipo de. Quando a pele aparece muitas espinhas e a pele fica muito machucada. Em casos assim, a gente sempre utiliza a lavanda primeiro para acalmar e depois começar a fazer um outro protocolo com óleo que seja específico para a espinha. Então, a lavanda vocês podem colocar para emocional, a melhor forma de se utilizar é no difusor. Então, você pode colocar 4 gotas no seu difusor, 4 ou 5 gotas, e deixar no seu quarto para uma noite tranquila de sono. Você pode passar na sola dos pés. Se você estiver irritado, você pode pingar uma gotinha na sua mão e inalar. Para quem tem bruxismo, a gente pega a lavanda, geralmente no formato Rolon, e passa na ATM, faz uma massagem também na nossa nuca. Para dormir é muito bom, porque essa parte fica mais relaxada, no outro dia você não tá com dor de cabeça. E aí, se você teve alguma queimadura, se você precisa acalmar a pele, pode aplicar 2 gotinhas topicamente. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Se você quiser deixar no seu difusor às 6 horas que ele fica ligado e depois pôr mais água e mais lavanda o dia todo, pode. Só que ele é um óleo calmante, então você vai ficar assim sonolento. Para as pessoas que têm dificuldade para dormir, eu indico umas 6 horas, né? Quando for escurecendo, toma umas 2 gotinhas de lavanda sublingual. E quando você for tomar banho, deixa o difusor com a lavanda ligado no seu quarto. Porque quando você sai do banho, o quarto já está cheirando a lavanda e com certeza vai fazer um efeito mais rápido. Próximo óleo essencial do nosso kit é o óleo essencial de frankincense. Também é conhecido como óleo essencial de olíbano. Então, se alguém falar para vocês é o olíbano ou é o frankincense, é o mesmo óleo. Ele é conhecido como o rei dos óleos essenciais. É uma árvore na Somália que nasce longe de tudo, então ela tem que desenvolver no seu sistema imunológico muitas funções para ajudar a gente. Então, o óleo de olíbano, ele é utilizado para as questões crônicas e eu costumo dizer que 2 potências dele são: ele é um regenerador celular e ele é um equilibrador hormonal. E na questão emocional, ele é um óleo essencial aterrador. Ele não te deixa ir muito longe e também não te deixa ir muito atrás. Ele é um óleo essencial que te deixa presente aqui e agora. Por isso, ele é muito utilizado com as crianças que têm autismo. A gente passa na coluna delas depois do banho, pode passar na sola dos pés, para que elas fiquem no presente, fiquem aqui agora. E por isso, o óleo de olíbano é muito conhecido na meditação, porque nós inalamos ele ou deixamos no difusor, e aquele ambiente vai ficar muito mais propício para a gente se concentrar e pensar na nossa respiração, em todas as coisas que a gente precisa focar agora. Ele também é muito utilizado pelos estudantes junto com o alecrim, porque o alecrim vai ativar a parte frontal e vai ajudar a gente com a memória, mas o olíbano vai deixar a gente aqui e agora. Então, as distrações acabam indo embora. Então, o óleo de olíbano é muito indicado para as questões crônicas, doenças que são autoimunes, melasmas. Pensem, se é uma questão crônica e você está tendo dificuldade de saber qual óleo utilizar, utiliza o olíbano. Ele vai ajudar muito porque ele é o rei dos óleos essenciais, então ele tem mais de 100 propriedades que podem te ajudar. O próximo óleo essencial do nosso kit, e aí eu estou falando do kit Brasil, é a tangerina. A tangerina é um óleo essencial rico em limoneno. É um dos óleos essenciais que mais tem limoneno na sua composição. Ela vai ter, em média, 96, 98% de limoneno. O que significa isso? O limoneno é o que vai ativar a produção de serotonina e dopamina no nosso organismo. Lembrando que os óleos essenciais, eles não vão dar aquilo que a gente precisa. Eles vão estimular o nosso corpo a produzir. Isso é como se fosse uma musculação neurocelular, uma musculação química dentro do nosso organismo. Em vez da gente ficar viciado naquele óleo essencial,
assim como a gente fica com medicações, o nosso corpo cada vez menos precisa menos deles, porque ele vai se tornando autossuficiente. E quando ele sente, então, uma gotinha do cheiro da tangerina, ele já vai pensar, opa, tá na hora de produzir serotonina e dopamina. Então, a tangerina é o óleo essencial que ajuda o nosso humor ficar lá em cima. É conhecido como o óleo da autoestima. Ele melhora o nosso humor, ajuda o nosso sistema nervoso e ajuda também a controlar o nosso estresse, no sentido de nos deixar mais alegres, por conta do teor de D-limoneno, que vai trabalhar na produção de serotonina e dopamina. Então, a tangerina é puro prazer. Existe um estudo que o Dr. David Starr compartilhou comigo uma vez, e ele falou, olha, nesse estudo nós colocávamos uma tangerina no espelho, né, do lado, assim, no vidrinho lá, para que as mulheres inalassem ele todos os dias pela manhã. E esse meu estudo, ele não era para perder peso, mas quando elas colocavam 2 gotinhas de tangerina e inalavam todos os dias pela manhã, elas começaram a ficar mais felizes. E por ficar mais felizes, com autoestima elevada, ficarem mais satisfeitas com quem elas eram, elas começaram a perder peso, porque à medida que a gente está mais feliz, o nosso corpo desapega, produz melhor, ele trabalha melhor. Muitas vezes perder peso, concentração, estudo, essas conquistas corporais que nós temos estão muito ligadas com o nosso humor. E a tangerina, ela fez esse trabalho. No final do mês daquele experimento, todas elas tinham perdido peso e o relato era que elas estavam mais felizes. Depois de um tempo, elas nem precisavam mais pingar uma gotinha na mão e pensar 3 coisas positivas sobre elas, porque foi assim que o estudo começou. Então, você colocava um post-it com 3 coisas. E antes de você pensar em alguma coisa ruim, você pingava a tangerina, lia o seu post-it e pensava. Sabe por quê? Porque eles perceberam que as mulheres pensam 27 coisas ruins antes de pensar uma coisa boa quando elas se olham no espelho. E os homens pensam antes de pensar uma coisa boa sobre eles no espelho. Então, eles estão muito melhores do que nós, mulheres, mas vamos começar a utilizar a tangerina para mais e ter um muito indicado para eles. Está cortando o Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo? Acho que a internet caiu aqui. Tá ouvindo. Tá bom. Ela disse que tá ouvindo, eu vou continuar, então daqui a pouco o Thiago entra, ele compartilha a tela dele com a gente novamente. Ok, Dumara. Então, o próximo óleo essencial que nós temos é o óleo essencial de limão siciliano. E aí, o limão siciliano, algo muito interessante em relação a ele, é porque ele também está nessa categoria de óleos cítricos. Então, os óleos cítricos que vão ter uma quantidade maior de D-limoneno é o que vai produzir a serotonina e dopamina. Então, se eu não tenho a tangerina, porque eu comprei o kit família, mas eu tenho limão, vai ajudar? Vai. A quantidade de limoneno no limão é bem menor do que da tangerina, mas vai ajudar. Então a gente não precisa começar com o óleo mais forte. O nosso corpo ele ainda não está acostumado, então qualquer coisa que ele receber vai ser muito bom. Então, o que eu sempre falo para as pessoas? Se você está começando a utilizar os óleos essenciais hoje, começa com o limão siciliano, porque ele é um detox natural.
E ele vai fazer com que o seu organismo, se purifique. Então, antes de inalar outros, começar a ingerir outros, passa uma semana tomando só. Foi tomar água, coloca no seu copo água, 2 gotinhas de limão siciliano. 2 gotinhas de limão siciliano. Porque o limão siciliano, ele é famoso por essa limpeza. Então, para as pessoas que têm capa de gordura no fígado, para quem tem colesterol, muita gordura no sangue, então, o óleo de limão siciliano, ele é utilizado para essas questões. Primeiro, a gente faz um detox, faz uma limpeza, para depois começar a utilizar outros óleos. Lá nos Estados Unidos, na época do inverno, eles falam que limão é alegria num potinho. Então, você também pode pôr limão no seu difusor e deixar para o ambiente. Nós utilizamos o limão também para limpar nossas frutas e verduras. Coloca uma água lá num baldinho, coloca suas frutas e verduras lá dentro e pinga umas 4 gotinhas de limão siciliano. Ele vai fazer essa limpeza, tudo que tiver de micro-organismo, ele vai esterilizar as suas frutas. Então, aí ele fala, né, desinfecção, pedras na vesícula, limpeza de gengiva, inflamação na garganta. Então, o óleo de limão é um óleo super versátil que a gente vai ter e é um óleo muito acessível. Então, a gente sempre tem muito limão siciliano aqui em casa. Próximo óleo essencial que nós utilizamos é a melaleuca. A melaleuca, ela é muito utilizada quando a gente vai falar de limpeza. Então, desde limpeza de ambiente até a nossa limpeza orgânica mesmo. A melaleuca, ela é um secativo natural. E ela, por conta dessa propriedade bactericida, ela é muito utilizada para quem tem verme, pode tomar 2 gotinhas e é até importante uma semana no seu mês aí você tomar uma gotinha de melaleuca todos os dias para fazer essa limpeza orgânica interna. Para quem tem candidíase, pode tanto tomar quanto fazer um banho de assento. Para as partes íntimas, né? Se você fizer um banho de assento, colocar ali água morna e umas 3, 4 gotinhas de melaleuca, faz o banho de assento por uma semana, ele tira corrimento, mau cheiro, ele é um óleo essencial muito utilizado para matar esses micro-organismos que geralmente deixam o mau cheiro. Ele também pode ser utilizado para a gente no formato roll-on. Às vezes eu compro a melaleuca no formato roll-on, acrescento umas gotinhas de lavanda e ele é o meu desodorante natural. Porque se, né, fica úmido e aí fica um mau cheiro, a melaleuca ela não deixa isso acontecer. Então ele também pode ser o seu desodorante natural. E quando você for limpar a sua casa, pinga umas 4 gotinhas de melaleuca na última água, passa o pano com a melaleuca e no outro dia você vai ver, sim, formiguinhas, baratinhas, se tiverem no ambiente, mortas. Ele também é muito utilizado para quem tem espinha. Então, vocês podem aplicar diretamente nas acnes para fazer essa limpeza na pele. Se você tem a pele oleosa e vai utilizar ele todos os dias, eu indico que você utilize ele no formato roll-on com um pouquinho de óleo de coco, porque ele é tão poderoso como secativo que ele vai começar a descascar a sua pele. Então, eu utilizo a melaleuca todos os dias, mas eu utilizo a roll-on porque ela já vem com um pouquinho de óleo de coco, ao mesmo tempo que hidrata, não deixa minha pele oleosa. Se você tem couro cabeludo muito oleoso, e aí você tem que ficar limpando o cabelo, lavando o cabelo todos os dias, quando você deixa uma melaleuca no seu banheiro, e por que eu falo deixa no ambiente? Porque a gente não vai sair do banho para pegar a melaleuca, a gente não vai desenvolver esse hábito. Enquanto nós ainda não estamos acostumados, deixem os olhos no ambiente onde eles têm que ficar. Pega a melaleuca, colocou o seu shampoo, pinga uma gotinha de melaleuca e passa no couro cabeludo. É muito eficiente para deixar o seu couro cabeludo natural e para você não ficar com o couro cabeludo oleoso, tá bom? Então, outro óleo essencial que nós temos é o óleo essencial de Deep Blue. Ele, na sua composição, tem cânfora, camomila azul, e é muito interessante a gente entender a forma de funcionamento desse óleo. A camomila azul, além de um anestésico natural, ela é um anti-inflamatório. Por isso que o Deep Blue é muito utilizado para artrite, cãibra, dores nas costas, para quem tem fibromialgia, dores nas articulações, dor em geral é o Deep Blue. Só que a gente não faz o uso interno do Deep Blue. Esse é um óleo somente de uso tópico. Então, você vai passar na região de dor, pode misturar com um pouquinho de óleo de coco para ele não evaporar. Qual vai ser a diferença? Se você passar ele puro, ele vai anestesiar de 15 a 20 minutos a sua pele. Se você passar ele com óleo de coco,
ele vai anestesiar de 3 a 4 horas. Então, vai durar muito mais o tempo que a sua pele vai ficar anestesiada. Vou deixar esse aqui, né? Vai durar muito mais tempo. Então, é pior se eu diluir, ele não vai estar puro? Não. Se for com óleo de coco fracionado, se for com um óleo que a gente sabe que é puro, mesmo sendo vegetal, não tem problema nenhum, inclusive é muito bom. Eu falo que a dupla perfeita da dor é o Deep Blue e a Copaíba. Então, você pode pingar 2 gotinhas de Deep Blue com 1 gota de Copaíba e passar nas regiões da dor, que a dor vai embora. E já que o Deep Blue a gente não pode fazer uso interno, a gente passa o Deep Blue topicamente e pode tomar 2 gotinhas de Copaíba, porque a Copaíba vai atingir bem a região da dor do nosso cérebro e não vai deixar nenhum neurotransmissor chegar lá para te passar informações de dor. Então, para quem teve rompimento de ligamento, para quem tem que ir no fisioterapeuta, fazer essas questões por conta da coluna, reabilitação, o óleo de Deep Blue é muito indicado. E aí a gente pode comprar ele tanto no formato óleo quanto no formato creme, que aí já vem diluído. Para os fisioterapeutas ficou muito mais fácil. Nosso próximo óleo essencial é o óleo essencial de Breathe, que é o óleo que todo mundo ganha quando se cadastra nesse mês, ou quando a gente faz 125 pontos até hoje, é o óleo que a gente ganha, é o óleo essencial de Breathe no nosso LRP, que é a nossa compra mensal. O óleo de Breathe, ele é para quem tem rinite, sinusite, asma, bronquite, quadros alérgicos, gripes, congestionamento nasal, tosse excessiva. Então, nós podemos utilizar ele já no formato roll-on, a gente pode aplicar embaixo do nariz e nas regiões do T, para quem tem muita dor de cabeça por conta de rinite, sinusite, quadros alérgicos. E aí, qual que é a diferença, então, de usar um Breathe e um hortelã-pimenta? É como se você estivesse usando no hortelã-pimenta um rinossoro. Toda vez que você ficar com o nariz trancado e você utilizar o hortelã-pimenta, ele vai abrir as vias aéreas. Mas o Breathe, ele contém eucalipto. E o eucalipto é um broncodilatador. Então, a longo prazo, para quem tem rinite, sinusite, asma, que são quadros crônicos, é muito melhor o Breathe. Por quê? Ele não vai arder a sua pele como o hortelã-pimenta arde, mas ele vai, ao longo do tempo, fazer esse trabalho de dilatação dos brônquios. Então, ele vai tratando o caso muito mais do que o hortelã-pimenta, que é algo pontual. Então, lembrando que ele também tem cânfora e é um óleo somente tópico e aromático. Nós não vamos utilizar ele para uso interno. E algo que é bem interessante, a gente nunca pensa nisso, né, na questão emocional do Breathe, mas a tradução é respire. Para as pessoas que têm pânico, ansiedade generalizada, é muito difícil quando uma pessoa está nesse quadro de ansiedade, você virar para ela e falar assim, calma, respira. As pessoas que têm esse tipo de reação quando estão em um quadro, quando estão em um momento muito ansiosas, a última coisa que elas vão fazer é pensar em respirar. E elas ficam em pânico justamente porque elas pensam, não estou respirando, vou morrer sem ar. Então, o que a gente pode fazer? Pinga uma gotinha na mão e inala o óleo. Eu pensar em inalar o óleo é diferente de pensar em respirar. E aí, acreditem ou não, o Breathe já tirou muita gente desse quadro de pânico por conta de abrir as vias aéreas e dar essa sensação de respiração. Para as crianças que têm rinite, sinusite, asma, para os maridos que roncam demais, pode passar no pescoço, na região do peito e deixa no difusor no quarto à noite, para que a criança possa respirar melhor e durante a noite toda ela possa fazer esse tratamento com o Breathe para as questões de asma. O meu sobrinho usava bombinha, e aí a gente sabe que o corticoide tem vários efeitos colaterais, e hoje o único óleo que ele utiliza para respiração é o Breathe. Ele não precisa mais utilizar bombinha, não precisa mais utilizar rinossoro, e quando faz a limpeza também pode colocar uma gotinha de Breathe junto com o soro. Um óleo essencial muito famoso para quem é intolerante, que está no kit de vocês, é o Digest Zen. Ou o Zengest, como nós conhecemos aqui no Brasil. O Zengest, ele é uma mistura de plantas que vão ajudar o seu sistema digestivo. Então, para as pessoas que têm intolerância à lactose, intolerância a glúten, algum tipo de intolerância, o Zengest vai ser o nosso omeprazol natural. Então, você pode utilizar ele antes das refeições, 2 gotinhas num copo com água.
Ou você pode usar ele depois das refeições, tanto tomando quanto passando no abdômen para tirar aquele desconforto. Eu tenho várias questões de intolerância à alimentação e quando eu utilizo o Zengest, como um pão, um hambúrguer, alguma coisa diferente que eu quero comer, eu não passo mal. E geralmente eu teria dor de barriga, porque eu tenho uma alta intolerância a glúten e a lactose. Então, ele é um óleo essencial que, para quem tem essas questões de digestão, tem que andar na bolsa. Hoje, eu já acordo, já tomo 2 gotinhas do Zengest pela manhã e durante o dia não tenho mais esses sintomas do intestino irritado. Próximo óleo essencial, que é o nosso óleo do Brasil, é a copaíba. A copaíba, ela tem 1001 funções. Eu não vou nem explicar todas para vocês, mas o que vocês precisam entender? A copaíba ela é famosa porque ela é um antioxidante. Então, quando falam pra gente, tomem suco de uva integral, comam tal fruta porque ela é antioxidante. A copaíba é um antioxidante natural. Na medicina ortomolecular, o que eles falam? O processo de adoecimento do ser humano é um processo de oxidação. Você nasce basal alcalino e você vai oxidando. A doença, o câncer, nada mais é do que uma oxidação das células. Você tem células oxidadas. Então, o que nós fazemos? Nós tomamos 1 ou 2 gotinhas de copaíba todos os dias como um antioxidante para manter a nossa saúde sempre bem. Por isso que a copaíba é um imunoestimulante e ajuda muito a nossa imunidade. Em que sentido? Ajuda a nossa imunidade não combatendo os micro-organismos que estão lá dentro, como a copaíba, o orégano, mas ela vai ajudar estimulando o nosso corpo a absorver tudo aquilo que é bom para a nossa imunidade. Então, os receptores B2, canabidiol, que tem mais ou menos a mesma função, a copaíba vai ajudar nessa forma o nosso organismo como imunoestimulante. E aí nós sabemos que existem vários tipos de copaíba, só que a Doterra juntou os 4 tipos de copaíba da Amazônia e colocou num vidrinho só. Então, a mesma copaíba, que é clareadora, que é um antioxidante, que vai fazer bem para a sua pele, que é broncodilatadora também, é a copaíba que você pode utilizar na Doterra, porque dentro desse vidrinho tem os 4 tipos de copaíba. Por isso a nossa copaíba é diferente, porque ela é uma junção de todos os tipos de copaíba e dos benefícios que elas têm. Então, vale a pena ingerir 2 gotinhas de copaíba todos os dias. E se você tem melasma, vale a pena passar na sua pele, porque ela é um clareador natural para a gente colocar no nosso sabonete, no nosso protetor solar. O óleo essencial de orégano, eu falo que ele é um óleo rejeitado, tadinho, porque o nosso kit chega em casa e todo mundo deixa o óleo de orégano guardado, né? Então, as pessoas não cuidam do óleo de orégano, elas deixam ele guardado e aí depois de um tempo falam para mim assim, olha, eu não vou querer mais o kit família porque vem orégano e eu não faço nada com orégano. Primeiro, nós podemos usar o orégano na nossa alimentação, mas quando vocês pensarem em orégano, eu quero que vocês pensem no seguinte. O orégano tem uma substância chamada carvacrol e por causa disso, ele é um antibiótico natural. Então, vocês não estão usando o orégano, mas o orégano ele é um óleo muito poderoso. Para vocês terem noção, toda a nossa questão digestiva, ela é uma relação de bactérias boas e ruins que existem no nosso organismo, no nosso intestino, no nosso estômago, que vão fazer essas quebras e que é natural. Tem que ter bactérias boas e ruins, mas tem que ter uma quantia adequada. E quando a gente tem muitos gases, dores, a gente vai ter mais bactérias ruins do que boas. Quando a gente toma um antibiótico, ele mata tudo que é bom junto com tudo que é ruim. Por isso que nós temos tantos efeitos colaterais, mas às vezes é necessário por conta de um micro-organismo muito resistente que está dentro do nosso corpo. O que o orégano vai fazer? Ele vai matar e vai equilibrar somente as bactérias ruins e vai manter as bactérias boas. Então, o orégano ele é um óleo excelente para você tomar uma gotinha uma vez por semana, 1 ou 2 gotinhas numa cápsula, porque ele é um óleo quente. Tá vendo ali o D? D de diluição, significa que ele é um óleo quente e que ele pode queimar a sua pele. Então, por favor, utilizem o orégano. Se você precisa tomar um antibiótico, pode tomar o orégano. Ele vai fazer esse efeito. Nesse caso também, o orégano, ele é muito utilizado para as pessoas que têm verruga. Então, ele vai literalmente queimar aquela verruga e vai fazer esse processo. Então, você pode pingando uma gotinha, passar com cotonete, mais ou menos uns 15, 20 dias a sua verruga vai cair.
Então, pé de atleta, verrugas, infecções hospitalares, o óleo essencial de orégano é muito famoso. Somente pode ser tomado na cápsula, você pode tomar ele no mel, você pode pôr ele na água e tomar, mas se ele não tiver na cápsula, você vai sentir sim ele ardendo um pouquinho. Tomem muito cuidado se vocês manusearem o orégano e forem no banheiro depois. Se vocês passarem nas partes íntimas, muitas pessoas têm vários relatos de que arde muito. Então, tomem sempre cuidado com o óleo de orégano, porque ele é um óleo quente. E o nosso próximo óleo essencial é o On Guard. O último, mas não menos importante nessa época, né, gente? O óleo essencial de On Guard, ele é um mix imunológico. On Guard significa protetor, seu guarda-costas. Ele foi realmente um óleo formulado para que pudesse atuar no nosso sistema imunológico, para que ele desse suporte para o nosso sistema imunológico. Lembra? Um óleo não vai te dar imunidade. Um óleo não vai te dar serotonina e dopamina. Ele vai estimular o seu corpo a produzir e a manter o que a gente chama de homeostase, que é o corpo em um funcionamento completo. É os órgãos funcionando normalmente sem um ficar roubando energia do outro, porque isso tudo gasta muita energia. E o nosso corpo ele vai trabalhar na zona de conforto dele. Quanto menos energia ele gastar, melhor. Então, o On Guard, ele vai ajudar a gente nessa questão imunológica. Principalmente nos dias de hoje em que nós estamos vivendo, nós podemos ingerir o On Guard 2 vezes ao dia. Pode tomar 2 gotas de manhã, 2 gotas à noite. Pode deixar ele no seu difusor. Vários médicos que trabalham comigo, na recepção deles tem um difusor com 4 gotinhas do óleo essencial de On Guard. Porque o On Guard, por conta do cravo, que vai ter o eugenol, ou seja, álcool puro, ele vai esterilizar o ambiente. Você pode pingar uma gotinha na sua mão, vai esterilizar a sua mão. Você pode colocar no ambiente para limpar o ambiente. E lembrando, no nosso emocional, ele também é um blend protetor. Então, você pode passar ele na região do timo quando você precisar se sentir guardado, quando você precisar de proteção, porque ele é um óleo que vai ajudar nisso. Lembrando que ele tem laranja e tem canela. Então, ele é um óleo que também pode dar essa sensação de ardência. Você utilize ele, quando for topicamente, com um pouco de óleo de coco, no difusor, sempre com água. E quando você for passar na sua pele, não passa na parte de fora que vai expor, passa só na parte de dentro e aromaticamente. Então, lembrem, nessa época em especial, eu deixo um rolão de On Guard na minha bolsa para passar na minha mão, se for necessário, até na capa do meu celular às vezes. E nós estamos ingerindo On Guard todos os dias na nossa bomba imunológica para manter a nossa imunidade saudável, para dar suporte para o nosso sistema imunológico. Porque René Maurício dizia que nós não ficamos doentes. Os vírus e bactérias que encontram um corpo adoecido e ali um local saudável para que eles se proliferem. Então, nós não podemos pensar mais na nossa saúde da forma que a gente aprendeu aqui na nossa cultura, que quando eu ficar doente, eu me cuido. Ah, mas eu não estou doente, eu não preciso tomar um óleo essencial que dá suporte para o meu sistema imunológico. A gente tem que pensar em cuidar da nossa saúde, investir na nossa saúde. O Mark Zuckerberg, hoje de manhã eu estava dando uma palestra e ele disse que as pessoas no mundo hoje, a indústria, investe 50 vezes mais para curar pessoas doentes do que para investir em saúde para aquelas pessoas que não estão doentes. Então, se nós cuidarmos da nossa saúde de uma forma mais natural e preventiva, com certeza a gente não vai precisar gastar com a nossa doença e aí a gente vai ter uma vida muito mais gostosa investindo na nossa saúde. E aí, o que eu queria que vocês fizessem agora? Existe um guia chamado Guia Viva, que a última página desse guia é uma rotina diária. Então, vai ter lá pela manhã, pela tarde e pela noite. Se vocês tiverem um papel do lado de vocês, a minha indicação é que vocês façam isso agora, porque tudo que a gente deixa para fazer depois, a gente não faz. Então, peguem o kit de vocês. Se vocês já tiverem os fundamentos essenciais, vejam as questões que vocês têm. E aí vocês vão anotar as coisas que vocês querem sentir mais. Então, eu quero sentir mais alegria, eu quero sentir mais disposição,
Eu quero que a minha autoestima fique maravilhosa. Eu quero... E as coisas que vocês querem sentir menos? Eu quero sentir menos indisposição, eu quero sentir menos dor nas minhas articulações e eu quero sentir menos fome, por exemplo. E aí vocês vão fazer uma rotina diária do uso dos óleos essenciais. Porque o que acontece? Os óleos essenciais só não vão fazer efeito para você se você não tirar eles da caixinha. Se você deixar eles na caixinha e não incluir eles no seu dia a dia, não tem como eles fazerem efeito. Mas peguem essas questões que vocês querem sentir mais e menos e façam uma meta de utilizar esses óleos todos os dias. No período de 3 meses, ele fala ali 90 dias, mas vamos começar com uma semana, depois a gente aumenta para um mês. Pega ali de manhã. De manhã eu posso colocar eles no meu chá, se eu moro em um lugar frio. Eu posso colocar eles no meu difusor, dentro do meu quarto. Então, escrevam, ó. De manhã eu vou usar o hortelã-pimenta e um cítrico para me deixar mais feliz. De tarde, ali mais ou menos na hora do almoço, eu vou usar um Zengest antes de almoçar para ter um sistema digestivo mais saudável. À noite, eu vou utilizar uma lavanda na sola dos pés e no difusor para poder dormir melhor. E aí ele dá até algumas indicações ali embaixo. Hábitos diários de bem-estar. Você pode utilizar o olíbano, que é um regenerador celular, e é um equilibrador hormonal, principalmente para as mulheres que têm TPM, que têm esse desequilíbrio hormonal por conta da menopausa. Hábitos diários, você também pode usar o On Guard para manter a sua imunidade lá em cima. Mas anota quais horários você vai utilizar o On Guard e o limão siciliano como um detox. No meio do dia, ele dá a opção de você utilizar um balance, porque o balance ele é um equilibrador emocional. Então, ele não vai deixar a gente ficar tão ansioso entre altos e baixos. E no final ele fala, à noite você pode utilizar um Serenity, você pode utilizar uma lavanda, que são óleos essenciais, eu diria também vetiver, que são óleos essenciais mais calmantes, para você ter uma boa noite de sono. Então, coloquem ali de manhã, de tarde e de noite e façam a sua rotina para que vocês possam utilizar os óleos essenciais e contarem os efeitos deles para a gente. Quer uma dica? Tira da caixinha. Eu sei que a caixinha é fofa, que os óleos ficam lá guardados, mas coloquem os óleos essenciais de vocês onde vocês precisam deles. Deixa a lavanda do lado da cama, deixa o hortelã-pimenta do lado da cama, coloca a melaleuca no seu banheiro, coloca o orégano lá na cozinha de manhã que você vai fazer seu café da manhã, o On Guard também, porque quando vocês olharem para esses óleos essenciais lá, vocês vão lembrar que vocês precisam utilizar eles e aí vocês vão desenvolver hábitos saudáveis utilizando os óleos essenciais. Pessoal, essa era a minha contribuição. Eu peço, por favor, que vocês façam, então, a rotina de vocês. E se precisarem de ajuda, nós estamos à disposição. Podem perguntar para as pessoas que entraram em contato com vocês, que convidaram vocês para essa reunião, como utilizar os óleos. E vocês podem adquirir esse guia e pode olhar lá. Ah, eu tenho enxaqueca, eu tenho dermatite, qual que eu tenho que usar? E acrescenta isso na sua rotina, porque eu sei que o resultado vai ser muito bom. Foi muito bom para mim e eu espero que vocês possam colocar em prática para contar os resultados para a gente. Agora, se vocês tiverem dúvidas, é hora de responder as perguntas. Nós temos perguntas aí? Eu quero só mostrar também onde acessar esses guias que a gente usou, essas informações. Então, aqui no site, na aba Introdução, tem a parte Meu Kit Essencial. Quando vocês clicam aqui, ele vai abrir aquelas imagens que a gente acabou de usar sobre cada óleo. Então, primeiro sobre a aplicação e sensibilidade, e depois cada óleo essencial e para que serve. Então, essa página, vocês podem mandar para as pessoas que estão conhecendo, para as pessoas que acabaram de receber o kit delas e ainda não sabem como usar, ou pessoas que vocês estão divulgando agora sobre os óleos, tá? Então, ou entra por aqui ou digita essenciadaterra.com/kit. Só isso. Perguntas. Quais são as perguntas? A Dumara perguntou, podemos tomar vários no mesmo dia? Pode, Dumara. Geralmente, eu seleciono 5 por vez no máximo.
Então, se eu vou fazer a minha cápsula, por exemplo, eu sempre coloco Zengest, porque eu tenho doença de Crohn e eu preciso de algo para o meu intestino. Então, eu vou pôr 2 gotinhas de Zengest. Eu coloco olíbano, porque ele é um equilibrador hormonal e regenerador celular. Então, se eu tenho úlceras no intestino, para mim ele vai ser muito bom. E eu coloco também 2 gotinhas de On Guard para minha imunidade, porque a minha doença ela é autoimune. Então, eu gostaria de trabalhar muito com a minha imunidade, principalmente nessa época. Então, eu seleciono esses 3 óleos, coloco na cápsula e tomo. Ou então, coloco numa colher de mel ou num copo com água. Mas eu não sugiro que você tome vários óleos ao mesmo tempo. Começa com óleo de limão, depois acrescenta o óleo de olíbano, depois acrescenta o óleo, começa agora com óleo de On Guard, que vai ser um protetor para sua imunidade. Então, nós misturamos até 5 para tomar. Mas eu indicaria, na sua rotina, você tomar ele em horários diferentes. Porque quando você começa a tomar os óleos essenciais, o seu corpo ele também precisa absorver. E para ele fazer essa absorção, metabolizar os óleos essenciais, você vai precisar tomar muita água junto. Então, você vai sentir essa necessidade de tomar mais água, mas você precisa ir com calma para o seu corpo ir absorvendo e entendendo aquilo que você está fazendo. No difusor, geralmente eu misturo 3, porque quando nós falamos de óleos essenciais, nós estamos falando que cada óleo essencial tem mais de 100 propriedades, eles têm de 100 a 300 propriedades. Então, se eu estou misturando 3 óleos essenciais, eu estou misturando aí uma média de 900 propriedades. E aí, se eu não sei muito bem qual é a química desses óleos, eu posso ter um efeito diferente do que eu estou desejando. Mas então, no difusor, você pode pôr até 3, tranquilo. E quando for ingerir, no máximo 5 durante o seu dia. E aí, eu diria, dá uma pausa no domingo para o seu organismo e volta com o seu protocolo na segunda-feira. Mais alguma pergunta, gente? Então, né? Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Nós estamos aqui sempre nesse bate-local, nesse bate-horário. Para os nossos líderes, nós estamos tendo treinamentos semanais também, para que eles possam estar preparados para ajudarem a vocês como utilizar os óleos essenciais. Esse treinamento vai estar no YouTube, então se vocês não pegaram alguma coisa, não anotaram dessa vez, podem assistir lá depois. E nós já temos os vídeos no YouTube explicando sobre cada óleo essencial do kit e como utilizar cada um deles. Mas, por favor, façam a listinha de vocês, de manhã, de tarde e de noite. E depois conta pra gente como é que foi essa experiência, porque eu quero ouvir vários relatos maravilhosos, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e até na semana que vem.